Voltamos a estudar sobre os impactos ambientais na agropecuária. Agora vamos ver como ocorre a desertificação do solo através do uso da terra pelos processos da agricultura e também da pecuária. Bem, a desertificação corresponde ao empobrecimento e diminuição da umidade de solos, principalmente solos arenosos. Então é mais comum ocorrer desertificação em solos com uma maior quantidade de areia em relação à argila. Então são solos arenosos. E essa perda da umidade e também o empobrecimento, que é a perda da matéria orgânica e mineral do solo, vai fazer com que ele fique mais solto, menos propício a favorecer o plantio e favorecer o surgimento e crescimento de plantas. E isso corresponde justamente à desertificação, aquele solo pouco úmido, seco, sem nutrientes, não é favorável para o plantio nem favorável para o crescimento de nenhuma espécie de planta, formando assim um deserto. Geralmente ocorre em áreas de clima subúmido, semiárido e árido. Não é porque o clima é árido que é obrigado a ser um deserto. Não, se houver umidade ali, se o solo tiver nutrientes, então ele pode favorecer a agricultura. Então não trata-se de um deserto, apesar de o clima ser árido, mas não necessariamente aquele solo é obrigatório ser um deserto. E o clima semiárido, que é justamente aqui no Brasil, nós temos o semiárido do Nordeste, do sertão nordestino, que em muitas áreas já está ocorrendo a desertificação, principalmente no Ceará, pelo uso inadequado do solo pela agropecuária. E também clima subúmido. Subúmido é aquele que nem é semiárido, nem é árido e nem é úmido. Ele tem uma umidade relativa baixa, porém não chega a ser considerado semiárido. É um pouco mais úmido do que o semiárido. E, consequentemente, esses três tipos de climas ocorrem com maior frequência. Mas também é comum, por exemplo, em um clima equatorial, como na Amazônia, ocorrer desertificação, visto que a floresta amazônica tem um solo pobre. Já é pobre, quem sustenta a floresta é justamente o substrato orgânico que a própria floresta fornece, que é chamado de humus. De forma natural, a desertificação ocorre resultante de variações climáticas, principalmente variações climáticas, mas que isso ocorre lentamente, visto que variação climática é uma coisa que não surge do nada, não surge de um ano para o outro, nem em décadas, então demora aí séculos e milênios para ocorrer uma desertificação, uma mudança climática, de forma a resultar em uma desertificação de um local. Então não é simplesmente de uma hora para outra que vai ocorrer desertificação natural de um lugar. O processo que se intensifica justamente com a prática agrícola, que não é controlada, não é praticada de maneira a proteger o solo e, consequentemente, essas práticas agrícolas inadequadas, sem controle do que está ocorrendo, vai causar ou vai intensificar a desertificação daquele solo. Gradativamente, o solo perde nutrientes, vai perdendo nutrientes aos poucos, pouco a pouco. Então, com isso, perde a capacidade de fazer crescer qualquer tipo de vegetação. Então, é chamado de solo estéril. Solo estéril que não tem a capacidade de fazer crescer nada ali. Mesmo que você coloque a semente
e jogue água, faça essa irrigação, mas ali o solo está pobre, ele é apenas areia, é apenas material mineral, apenas cristais de pedra e rocha, que não tem nutrientes necessários para a planta crescer. Então qualquer tipo de planta ali não vai crescer, não vai crescer nenhuma vegetação, seja ela plantada ou seja ela naturalmente, e isso fica caracterizado com o solo estéril. Sem vegetação, que perdeu-se justamente devido à esterilidade do solo, à infertilidade do solo, à falta de nutrientes, as chuvas ficam cada vez mais escassas, visto que ocorre uma evapotranspiração das plantas, esse vapor d'água vai para as camadas mais elevadas da atmosfera e com isso formam as chuvas que deveriam retornar em forma de água em estado líquido. Só que com a perda da vegetação, as chuvas ficam escassas e o solo cada vez mais seco. Isso ocasiona também em erosão do solo, justamente por conta da perda da vegetação que não sustenta mais o solo com suas raízes. Aqui nós podemos ver o processo de desertificação em um primeiro momento. O solo fértil com vegetação exuberante e um rio caudaloso. Em um segundo momento a gente vê que o solo já está perdendo nutrientes, já está ocorrendo processos erosivos nessa região aqui, isso tudo causado por essa parte do solo que foi retirada da vegetação nativa para substituir justamente por uma plantação irrigada. Então já começa a ter um processo erosivo, a plantação irrigada volta para irrigada por esse próprio rio aqui, já perdeu um pouco do volume, já perdeu uma parte da floresta. Esse solo não serve mais para plantar e aí ocupou-se o outro lado do rio, a outra margem do rio, para fazer a plantação. Com isso o processo se intensificou ainda mais. Na terceira etapa não se observa mais nenhum tipo de vegetação nativa, apenas aquelas que conseguem armazenar água. O rio perdeu a sua fluidez justamente por falta de chuvas que ficaram escassas pela falta da vegetação. Então não houve a penetração das águas da chuva no subsolo para dar origem à nascente do rio. Então o rio cada vez mais vai se extinguir. O solo todo erodido e sem vegetação nativa. Como por exemplo nós temos aqui um açude que terminou por tornar-se desertificado, houve a desertificação aqui, é apenas uma poça d'água no centro. Aqui nós temos outro exemplo de parte de vegetação nativa, onde o solo ainda é um pouco fértil, e locais onde não há a possibilidade de haver, de florescer nem crescer nenhum tipo de vegetação, provocado também pelas queimadas que matam os nutrientes. Aqui a gente pode ver um antes e um depois, um local que antes era irrigado, um local que antes era feito plantio de uma determinada cultura, ainda possuía vegetação nativa e posteriormente esse território ficou inadequado para o plantio de qualquer tipo de cultura. Então veja que depois da estrada, nessa margem dessa estrada, tem uma vegetação aqui e desse lado já não floresce nada, porque o solo perdeu a sua fertilidade, tornando-se um deserto. Agora vamos ver a salinização, que é justamente o acúmulo de sais e minerais no solo, principalmente o sal de cozinha, né? o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal
bastante abundante no nosso planeta, e ele se acumula principalmente na água do mar, na água dos rios e, consequentemente, no solo também. A salinização ocorre em áreas de intensa evaporação e é intensificado pela irrigação ou poucas chuvas. Então, geralmente, locais quentes, que têm uma grande evaporação da água, a irrigação inadequada e sem controle, visto que naquela água que é sugada do rio, ou do lago, ou do poço, ela vem com alguma salinidade, e essa salinidade, a princípio, não é imperceptível. Porém, quando se joga essa água na plantação para fazer a irrigação, evapora apenas a água e, consequentemente, o sal permanece ali no solo. E com o acúmulo de sal no solo, ele vai perdendo outros nutrientes e termina por se tornar-se inadequado para a plantação. É um processo natural, com subida dos lençóis freáticos ou avanço da água do mar. Então, ocorre naturalmente, assim como vários outros problemas ambientais. Quando ocorre o avanço da água do mar, geralmente devido a movimento tectônico, de movimento epiogênico das placas tectônicas, isso ocorre em milhões de anos, deixando o solo salgado. E também com a subida dos lençóis freáticos, que levam consigo vários sais minerais, e com isso também saliniza o solo. Então, a subida dos lençóis freáticos pode ser mais rápida, de acordo com a quantidade de chuvas. Isso pode ocorrer em alguns anos, e vai subindo, descendo, deixando os sais acumulando-se no solo. Então, naturalmente, isso ocorre de uma forma mais rápida e de uma maneira mais longa, com milhões de anos, com o avanço do mar, da água do mar para o continente. Quando ele retorna, deixa lá o sal acumulando no solo. Isso demora milhões de anos. Mas é intensificado justamente pela técnica de irrigação incorreta, uma irrigação sem controle, inadequada, sem estudo da salinização do solo, do acúmulo de sais no solo, sem tratamento da água, o que encareceria a produção, porém, como consequência, se dá a salinização. O solo se torna infértil, visto que é muito salgado, com sal demais, e contribui para a desertificação do mesmo. Aqui nós temos um tubo, justamente essa tubulação é de poço, que faz a circulação da água dos poços. Então, ao longo de anos e décadas, os sais desse poço vai se acumulando nas paredes dessa tubulação. Então, veja que os poços artesianos têm uma quantidade de sal muito grande, tanto que se acumula e pode até entupir a tubulação que retira essa água do poço, já que essa régua tem mais ou menos uns 10 a 20 centímetros de camada de sal nessa tubulação. O sal fica acumulado no solo, esbranquiçido, totalmente inadequado para qualquer tipo de plantio, qualquer tipo de cultura. Então, um solo como esse, para revitalizá-lo, levaria muito tempo e também um gasto muito alto. Um gasto muito alto para revitalizar um solo como esse. E aqui a gente vê o processo de evaporação e acúmulo também, né? Essa barragem aqui vai aumentando, evapora, diminui. Só evapora a água, o sal fica. Então ela aumenta de nível, evapora novamente, e esse vai e vem, e evapora e enche, os sais vão ficando
no solo. Isso ocorre também com a irrigação. Pega essa água do poço, joga na irrigação, evapora a água, o sal fica e se acumula ao longo dos anos, termina por ficar um solo inadequado, totalmente salgado.